Oi, pessoal. Então, finalmente aqui vamos entrar na parte de contadores síncronos, tá? Primeiramente, entendendo como a gente vai fazer o projeto desse tipo de contador, tá? Então, veja, por ser síncrono, vocês já esperam que cada flip-flop, cada elemento lá de memória que eu tenha, né? Ele esteja trabalhando com os sinais de controle compartilhados, tá? Compartilhados. É o que de fato vai acontecer para mim. Legal? Então, ó, quanto mais flip-flops aqui eu tiver, todos vão estar sendo cadenciados pelo mesmo sinal de clock. E aí vem, como é que então eu vou controlar esse funcionamento do meu flip-flop? Ora, se eu paro para pensar em como o contador funciona, né? Olha que interessante, né? Se eu paro para pensar para ver como o contador funciona, eu vou ter um estado que vem para outro estado, que vem para um outro estado, que vem para um outro estado e assim por diante. Então, dado que eu estou num determinado estado, lembrando, pessoal, estado nada mais é do que os bits que estão sendo armazenados ali no meu flip-flop. Então, a partir do estado que eu estou, eu sei exatamente qual o próximo estado que eu tenho que alcançar, exatamente pelo diagrama, pelo meu planejamento. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque um flip-flop, eu digo o que é que vai acontecer com ele, né? Colocando a entrada adequada. Não é verdade? Então, se eu penso no flip-flop tipo D, por exemplo, né? Se eu quero que minha saída vá para zero, eu tenho que colocar zero na minha entrada e dar um pulse de clock, que é quando eu tenho a transição do meu estado. Né? Então, aqui, para ficar uma coisa genérica, geral, o que a gente vai ter aqui seria o quê? Ora, eu vou adicionar aqui um circuito combinacional. Olha que interessante, né? Combinacional, tá? E o que é que esse circuito combinacional faz? Ele recebe o estado atual, tá? E vem aqui e gera minhas saídas para os flip-flops. De forma geral, o próximo estado. Tá certo? De forma geral, o próximo estado. Então, ele vai pegar os valores de saída do flip-flop, de todos os flip-flops do meu contador, tá? Que é o meu estado. Vai fazer alguns cálculos, que aí eu vou trabalhar e vou mostrar uma metodologia aqui para a gente trabalhar em cima disso. E depois ele coloca os valores adequados nas entradas de flip-flops para que a saída ela realmente faça a transição desejada, alcance o meu próximo estado. Tá legal? Então vejam, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Ora, quando eu pego, por exemplo, olha só, um flip-flop JK, vamos começar por ele, tá? É o mais complicado, mas é para esse tipo de problema, né? Mas veja, eu acho que é interessante da gente ver para mostrar que essa técnica ela é genérica, né? Para qualquer tipo de flip-flop. Então, observe. O que a gente tem aqui, geralmente, para descrever o funcionamento do flip-flop JK? Uma tabela verdade em que eu tenho JK como entrada, que é como saída. E eu tenho o seguinte comportamento, né? Eu tenho Q anterior, né? Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho Q anterior barrado. Basicamente é isso que está acontecendo aqui com o meu flip-flop JK. Tá certo? Só que, se eu estou no estado 1 e quero ir para o 0, aí eu começo a não ter uma... Essa tabela ela não me mostra de forma tão clara esse tipo de transição, sabe? Então, olha só, em outras palavras, o que é que eu quero mostrar para vocês? Ora, o ideal para mim seria ter uma tabela em que eu pudesse citar as transições possíveis no meu flip-flop e depois identificar quais são as entradas que eu tenho que colocar nele para que aquela transição aconteça. Ou seja, imagine que eu consiga criar a seguinte tabela: QN mais 1. Então, eu tenho a entrada atual. Quanto é que está a saída atual? O valor que está sendo armazenado no flip-flop. A próxima saída, a saída que eu quero que ela assuma depois do meu pulso de clock. Quais são os valores que eu tenho que colocar em JK? Tá? Então, eu posso começar a pensar assim, olha. Então, eu posso estar em 0 e querer continuar em 0. Eu posso estar em 0 e querer ir para 1. Eu posso estar em 1
e querer ir para 0, ou posso estar em 1 e querer ir para 1. São as 4 possibilidades que eu tenho, né, de transição do flip-flop, dado que ele está armazenando apenas um bit. Né? Apenas um bit. Então, olha como é que a gente gera esse tipo de tabela. Né? Veja, se eu pergunto para vocês se eu estou no estado 0, quer dizer, se eu tenho 0 aqui e quero que depois do flip-flop esse 0 permaneça, que valores de J e K eu tenho que colocar? De imediato, a gente já pensa o quê? O valor está se mantendo. Então, J e K tem que ser 0 e 0. Verdade. Verdade. Mas será que é só esse caso que esse tipo de transição acontece? Mas vocês vão observar que não. E se eu colocar também J igual a 0 e K igual a 1, né? A transição também acontece, porque eu vou estar escrevendo 0 na saída. Como eu já tinha 0, né? Já tinha 0, estou mantendo o meu 0. Ou seja, se eu colocar 0 na entrada, tanto faz o valor de J e K, a transição que vai acontecer vai ser exatamente essa. Então, ó, se eu tenho 0 na entrada agora, no estado, na saída, em QN, né? E eu quero que esse 0 permaneça, eu coloco 0 no J e tanto faz o valor que eu colocar K. O 0 vai permanecer, tá? Porque se eu colocar 0 aqui, eu vou estar atuando com o K anterior. E se eu colocar 1 aqui, eu estou escrevendo 0. Com o pulso ciclópico. Legal? Para o próximo caso aqui, o que é que eu tenho? Ora, eu estou no estado 0 e eu quero que depois do pulse clock, esse valor aqui do meu flip-flop ele vá para 1. E aí a gente vai observar também que existem dois casos possíveis para realizar esse tipo de transição, duas combinações possíveis de J e K, que são, eu posso colocar 1 no J e 0 no K, ou colocar 1 no J e 1 no K. Então, por quê? Esse caso aqui, eu estou trabalhando, escrevendo 1 na minha saída, e para esse caso aqui, eu estou invertendo o valor inicial, que era 0, e está transformando isso aí para 1. Concatenando essa informação, se eu colocar 1 no J, tanto faz o valor que eu coloquei no K, 0 ou 1, né? A transição vai acontecer, tá? Então, eu venho aqui e coloco 1 e X. Então, 1 e 0. Se eu estou em 0, eu venho para 1, porque eu estou escrevendo 1. 1 e 1. Se eu estou em 0, eu vou inverter o meu 0 e chego em 1 também. Então, essa transição de fato acontece exatamente com essa combinação aí de entradas, tá? Próximo caso, o que é que eu tenho? Olha, eu estou no estado 1, então agora, aqui, eu considero que inicialmente eu tenho o valor 1, e aí eu quero que depois do pulso de clock, esse valor se transforme em 0, tá? E novamente a gente vai ver dois casos para isso. Um é eu escrever o 0 diretamente, 0 e 1. Vocês podem observar que realmente eu vou estar escrevendo lá 0 na minha saída. Ou como eu estou invertendo, eu posso escrever 1 e 1. Tá certo? Então, se eu quiser que essa transição aconteça, basta eu colocar ó, 1 no K e o J tanto faz. Se for 0 o meu J, eu vou estar escrevendo 0 na minha saída. E se o meu J assumir o valor 1, eu vou estar invertendo o valor que já estava, que era 1, e transformando ele em 0. Então, para ambos os casos aí, eu estou fazendo esse tipo de transição, tá? E finalmente, para o último caso, o que a gente tem é o que exatamente? Eu estou no estado 1 e quero continuar no 1. O que de fato a gente já verifica que eu posso manter o valor anterior ou escrever 1 no meu registrador. Então, para escrever 1, eu tenho 1 e 0. Quer dizer, desde que eu coloque 0 no meu K, tanto faz o valor que eu vou colocar em J, se eu tenho o valor inicial 1 no meu flip-flop, ele vai permanecer, tá? Se eu coloco 0 no J, de fato, eu vou estar aplicando 0 e 0, então o valor que já está nele permanece. E se eu colocar 1, eu vou estar escrevendo 1 no meu Q, né? Isso aqui vai estar recebendo o valor de 1. Legal? Então, essa tabelinha aqui, ela é chamada de tabela de transição de estados.
tabela de transição de estados, e vai ser com ela que a gente vai estar estudando um pouquinho, tá? No próximo vídeo, tá? Para fazer o projeto do nosso primeiro contador síncrono.